Bom, pessoal, então a pergunta para todos nós é assim, ó. Somos evangelizados? Eu me lembro quando eu era criança, que eu fui na catequese, lá na igreja. E aí, lá, eles contavam as histórias, falavam as histórias de Jesus, as coisas que Jesus fez, falavam sobre o Evangelho, falava sobre a vida de Jesus, os fatos, os milagres. E eu tenho observado, ao longo dos anos, que nas casas espíritas, quando fala de evangelização, faz-se o mesmo. A gente conta historinhas. E depois a gente decora as historinhas. E eu acho que é aí que entra o grande drama nosso. Que a partir do momento que a gente mais ou menos tem uma informação, uma noção da história de Jesus, a gente acha que está evangelizado. Conhecer a história de outra pessoa não significa, em hipótese nenhuma, vivenciar ou viver a vida da outra pessoa. É um referencial, é um modelo, é uma luz, é um parâmetro, é uma inspiração, é uma meta. Mas conhecer a história de Jesus, se isso fosse suficiente, o mundo já estaria mudado. 21 séculos contando essa história. Hoje, por exemplo, comemora-se, né, São Pedro. São Pedro, São Paulo. Todos conhecemos a história de Pedro, a história de Paulo, ou achamos que conhecemos. Então, nessa obra do Emmanuel, com psicografia do Chico, Caminho, Verdade e Vida, que são passagens do Evangelho que o Emmanuel interpreta, bem interessante. Bem interessante. Tem uma série delas, eu vou pegar algumas para a gente ver o seguinte. Já que estamos falando de Pedro e de Paulo, vamos ver o que Jesus disse a Pedro, para nós fazermos uma avaliação, para ver se realmente nós estamos evangelizados. Isso está no Evangelho de Lucas, e Jesus diz assim para Pedro, e eu quero dizer, quando ele disse isso, Jesus proferiu essas palavras na véspera do Calvário, no dia anterior a ele ser preso e passar por toda aquela situação. Tá? Na hora grave, na última reunião com os discípulos, tá? Ele falou assim para Pedro, e tu, Pedro, quando te converteres, confirma teus irmãos. Aí o Emmanuel lembra, é bom a gente lembrar, que Pedro sempre foi o mais ativo companheiro de apostolado. O mestre preferia sempre a sua casa. Quando eles estavam na região, ele ficava na casa do Pedro. Quando não era na casa do Pedro, era na casa da sogra do Pedro. Para exercer, ali dentro da casa de Pedro, ele pregava. Durante 3 anos sucessivos, Pedro caminhou do lado de Jesus, presenciou acontecimentos, como o Emmanuel diz aqui, assombrosos. Viu leprosos limpos, cegos que voltavam a ver, loucos que recuperavam a razão. Ele viu Jesus transfigurado no Monte Tabor. Viu Lázaro sair lá do sepulcro. E, no entanto, não estava convertido. Não estava evangelizado.
nem caminhando dia a dia durante 3 intensos anos como Jesus foram suficientes para que Pedro pudesse se considerar evangelizado. E Jesus solta a frase: e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Quer dizer, Jesus não o considerava evangelizado. Aí Emmanuel completa assim: seriam necessários os trabalhos imensos de Jerusalém, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo, para que pudesse finalmente Pedro converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. Então, para vocês verem que às vezes a gente acha que ao ter alguma informação a respeito do Novo Testamento, do Velho Testamento, algum acesso aos dados religiosos, pode ser da Igreja Católica, da Igreja Protestante, do Espiritismo, a gente às vezes pensa que está evangelizado. Isso é mera informação. Útil, boa, nobre, mas se isso não se transforma numa mudança de padrão de pensamento, de comportamento, de emoção, de ação, é algo que está transitando nesse campo aqui, mas que não fluiu para cá. Porque a gente não é capaz de vivenciar o Evangelho. A gente é capaz de contar sobre o Evangelho, mas a gente fica contando a história alheia. Quanto que a nossa história vai ser o Evangelho? Não a história de Jesus. Hein? Isso é importantíssimo. Quando que a nossa história vai ser o Evangelho. Não que a gente vá ser que nem Jesus, mas quando é que a gente vai ter histórias para contar que nós estamos inseridos naqueles ensinamentos? Entendeu? Então, é muito complicado. Eu estou dizendo isso para a gente fazer uma reflexão, porque as pessoas, ao longo do tempo, e eu estou falando de milhares de anos, a gente, hoje está todo mundo comemorando São Pedro. Comemorando o quê? Hoje é dia de São Pedro, é festa. Qual é a festa? A festa é o pescador rude se tornar um homem sábio e bom, generoso, útil a si, à sociedade, estruturar um grupo de trabalho que nos permitiu hoje ter acesso aos evangelhos, principalmente a partir de Pedro. Nós deveríamos estar comemorando a evangelização de Pedro, que se deu a duras penas e que, obviamente, ninguém está pedindo que a gente morra, mas ele até a vida precisou oferecer em dado momento para coroar todo o seu apostolado. Quer dizer, uma renúncia pessoal, a sua família, tudo isso, e a partir da partida de Jesus, ele se estabelece na casa do caminho, junto com alguns dos apóstolos, com Maria e algumas outras mulheres, e começa a servir. E, obviamente, sempre os outros saíam para divulgar o Evangelho, os demais, e ele às vezes saía também, mas a maior parte do tempo ali, e no final ele foi terminar o trabalho dele em Roma. Obviamente hoje também é o dia de São Paulo. Vamos pensar em Paulo, homem rico, poliglota, falando 8 idiomas, cidadão romano. Saulo de Tarso, cidadão romano, doutor da lei de Israel, preparado para ser o chefe do Sinédrio, o papa do judaísmo, o
posto mais alto desejado era dele. E para que ele se evangelizasse, ele precisou dar uma guinada de 360 graus. 360 graus necessitou Paulo de ser aquele judeu orgulhoso, arrogante, inteligente sim, nobre sim, mas orgulhoso, arrogante, prepotente, despeitado. Ele mandou apedrejar Estevão por puro ciúme, inveja, despeito. Por quê? Porque ele nunca tinha enfrentado um orador à altura dele. E quando ele vai à casa do caminho para acabar com o movimento cristão que nascia, Jesus já tinha desencarnado, partido, quando ele vai lá, ele encontra a figura de Estevão. Não sabia ele, Estevão era um judeu também, de uma ótima família, também instruído, culto, e muito bem assessado, um espírito de alta hierarquia que estava ali, e que também tinha se tornado um cidadão romano e rico, por uma série de coisas, a gente teria que contar essa história aqui, mas o Estevão, na verdade, era um judeu, tinha um outro nome, como é que era? Gesiel. O Estevão era o Gesiel, o judeu. E o judeu o enfrentou, mas o judeu conhecia o cristianismo que o Paulo não conhecia, o Saulo não conhecia. E quando ele tentou enfrentá-lo, faltaram argumentos. E ele passou um vexame público. Ele teve que se transformar por completo. Mas ele não fez isso assim. De imediato ele providenciou o extermínio dos cristãos, começando pela prisão injusta, numa artimanha vergonhosa, e a lapidação de Gediel, do Estevão. E levou a noiva para ver. Quando a noiva chegou lá para ver quem ia ser o apedrejado, era o irmão dela. Era o irmão dela, a noiva de Saulo era a irmã do Estevão. Era Abigail, irmã de Gediel. E ele não sabia. Ela disse para ele, é o meu irmão. E nem assim ele parou, apedrejou Estevão. Esse homem, com essas aptidões extraordinárias, mas completamente equivocado, não evangelizado, na medida de que ele era um judeu, doutor da lei de Israel, nada sabia sobre cristianismo, nada sabia a respeito de Jesus, a não ser ouviu falar através de algumas pessoas, sempre de maneira mal intencionada, equivocada, mentirosa. Mas ele comprou tudo aquilo e fez um monte de bobagens e iniciou a perseguição aos cristãos, levando vários à tortura, flagelo, morte, degredo, uma série de situações. Quando ele vai a Damasco para prender Ananias, que se destacava divulgando o cristianismo em Damasco, nas portas de Damasco, Jesus intervém, ele cai do cavalo no deserto e fica cego. E a partir dali, Jesus passa a interferir na vida dele e ele fala, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Entra na cidade e aguarda. E lá ele é curado exatamente pelo Ananias, que ele iria providenciar a morte. É o Ananias que o cura. Bom, e aí o doutor da lei tem que deixar de ser aquele doutor da lei vaidoso e orgulhoso e se tornar, deixar de ser o judeu superior para ser o cristão humilde. E aí começa o processo de evangelização de Paulo. E aí ele vai dizer para o pai dele, judeu, não gostou nem um pouco, o deserdou, ele vê os amigos o rejeitam, e ele vai numa sucessão de situações
parar no deserto durante 3 anos para, estudando os pergaminhos, começar o seu processo de evangelização. Quero dizer para vocês, com tudo isso, que ouvir historinha não nos faz cristãos. Se fizesse, nós já seríamos extraordinários seres. Nós vibramos com as histórias dos outros, mas ainda não decidimos escrever a nossa, ou fazer com que a nossa se torne uma história digna de ser escrita nos anais do cristianismo, como um elemento, no mínimo, útil, pelo menos a si mesmo. Então, a gente pode aqui pegar diversas passagens aqui do Emmanuel, por exemplo, educação no lar. Preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, esquecendo-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais, entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter na invigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar, por sucedâneos intrusos envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Então, evangelização começa a partir do exemplo do pai e da mãe, da família. É algo que não se improvisa, que é algo que não se transfere para ninguém. Quem assumiu a responsabilidade de ser pai é aquele. Quem assumiu a responsabilidade de ser mãe é aquela. São responsabilidades intransferíveis. Às vezes, por uma situação ou outra, podemos ter alguém ali, em dado momento, cuidando da criança. Mas a responsabilidade de orientar a criança é do pai, é da mãe. É de quem assumiu o compromisso com a espiritualidade, com Deus, ao receber o Espírito na sua família, na sua casa. Então, evangelização começa a partir de casa. Não é na igreja, não é na casa espírita. Porque o evangelizado é o cidadão digno, é o cidadão honesto, é o cidadão que respeita, é o cidadão educador. A maior atitude da evangelização é a educação, e a educação é o respeito. Eu me respeito, eu respeito os outros. Eu respeito o meu colega, eu respeito a minha colega, eu respeito a minha mãe, eu respeito o meu pai, o vizinho, aquela senhora, aquele senhor. Não é você, a professora, a autoridade. Tudo isso completamente distorcido e negligenciado.
Então, aqui, ó, o Emmanuel deixa claro a função dos pais. Depois ele diz assim, ó, purificação íntima. Está no Evangelho de Tiago. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima, da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. O mundo interior é a fonte de todos os princípios, bons ou maus. E todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Eu aceitei Jesus, agora eu estou naquela igreja, agora eu estou na casa espírita. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos limpassem as mãos, isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento no recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz, na soledade indevassável de seus pensamentos. O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. Então, aqui ele mostra, mais uma vez, que tudo aquilo que está no exterior é bom, principalmente quando a gente apresenta uma imagem agradável, mas essa imagem precisa ter um respaldo íntimo. Não pode ser só máscara, não pode ser só fachada. Tem pessoas que têm todo o verniz social, sabem exatamente como se portar em qualquer local, se portam de forma esplêndida, passam uma impressão interessantíssima, principalmente numa primeira abordagem, ou, puxa, que pessoa agradável, educada. Será verdade? Será que ela realmente é isto? Ou isso é só uma mágica? Então, somos evangelizados? Nós somos evangelizados quando estamos num ambiente agradável, sabemos nos comportar dentro dele. Mas basta ver uma pessoa pedindo um automóvel de luxo na saída de um restaurante para a gente ver que aquilo que está lá dentro do restaurante e aquele em pé que está ali esperando aquele automóvel são pessoas muito diferentes. Porque na hora que ele está ali esperando o automóvel, com aquela arrogância, a maneira como ele vai falar com o manobrista, ou vai falar com o garçom, ou vai falar com alguém numa posição subalterna, às vezes um empregado, doméstico, é muito diferente daquela pessoa que está ali dentro da igreja, fazendo aquela cara de bonzinho,
Ou aquele sujeito que estava lá no restaurante com aquela cara e, pois é, doutor, etc e tal, só que vai conhecê-lo na intimidade. Vai conhecê-lo na intimidade. Então, nós precisamos saber o seguinte: evangelho é educação. Educação começa na hora que a gente levanta, termina na hora que a gente deita. Em cada uma das nossas relações, em cada olhar que a gente dá para cada pessoa, em cada palavra que a gente dirige para cada pessoa, o tom que a gente usa, a emoção que a gente coloca, isso demonstra se somos evangelizados ou não. E eu digo para vocês, poucos são evangelizados. Nós já vimos aqui que nem aqueles que estiveram diretamente com Jesus, por longo período vendo seus exemplos, realizaram essa evangelização com facilidade, porque ela não é fácil para ninguém. Nem para Pedro foi, nem para Paulo foi, nem para Tiago, nem para Marcos, nem para Filipe, nem para João, nem para nenhum deles. Nem será para nós. Porque isso é um trabalho, como ele disse aqui, o Tiago, para duplo ânimo. Muitos de nós fazem um esforço para fora, mas para dentro é outra coisa. É quase heróico mudar maus hábitos, renunciar a maus hábitos, renunciar a certos comportamentos. Por quê? Porque existe uma figura extraordinariamente forte, poderosa, chamada ego. E a maior parte do tempo a gente trabalha para alimentar o ego. Enquanto a gente alimentar o ego, nós estamos longe de sermos evangelizados. Porque o ego é o egoísmo, é a vaidade, é o orgulho, é a arrogância, é a prepotência, é a exaltação do ser. É exatamente tudo que é inverso ao que Jesus propôs. É assim. Vocês já montaram num cavalo bravo? Já tentaram montar num cavalo bravo? Que você monta, ele roda, ele empina? Não é fácil. Nós somos muito pior do que esse cavalo. Nós somos muito pior do que esse cavalo. É muito mais fácil montar um cavalo bravo do que domar as nossas imperfeições. E a gente não tem essa espora nem essa disposição. A gente nem quer ver as nossas imperfeições. Tá certo. Muitas pessoas nem querem ter esse olhar, né, para dentro, para saber que tem coisas que precisam ser mudadas. Tem gente que não tem nem coragem de ter esse olhar para dentro, de ver, não, isso não está bom, eu preciso mudar. Senão você não vai mudar. Olha o que João, olha aqui, na mesma obra, olha o que João diz a respeito disso que Emmanuel caminha. Emmanuel chamou essa lição de caminhos retos. E ele lhe disse: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. A vida deveria constituir, por parte de todos nós, rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. Frequentemente, porém, a criatura busca sobrepor-se aos desígnios divinos. É o ego. Estabelece-se, então, o desequilíbrio, porque ninguém enganará a divina lei, e o homem sofre compulsoriamente na tarefa de reparação. E aí ele vai contar a história aqui. Ou seja, enquanto a gente não optar, né, ele diz assim: Jesus, no entanto, há quase 20 séculos, exclamou: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Figuradamente, o espírito humano é um pescador, entre aspas, dos valores evolutivos, na escola regeneradora da Terra. A posição de cada qual é o barco.
Em cada novo dia, o homem se levanta com a sua rede de interesses. Estaremos lançando a nossa rede para a banda direita? Fundam-se nossos pensamentos e atos sobre a verdadeira justiça? Convém consultar a vida interior em esforço diário, porque o Cristo, nesse ensinamento, recomendava, de modo geral aos seus discípulos, dedicai vossa atenção aos caminhos retos e achareis o necessário. Olha, tem várias lições, eu só peguei assim rapidinho, eu achei umas 8 ou 10, não vou ler outras, porque senão a gente fica aqui embevecido de tantas lições e a gente vai vendo que cada um dos apóstolos percebeu, aqui a gente já viu João, Pedro, Tiago, Paulo, etc. A gente acha que é evangelizado. Estamos longe disso. Estamos longe disso. Ser evangelizado é a prática perfeita do amar ao próximo como a si mesmo. O que eu quero para mim, eu quero para cada um de vocês. O que eu não quero para mim, eu jamais quero para qualquer um de vocês. O que eu quero que façam para mim, eu quero que façam para vocês. O que eu não gosto que façam comigo, eu não posso desejar isso para ninguém. Pode ser a pior pessoa, com o pior comportamento, a pessoa que me cause maior aversão. Eu não tenho este direito. Amar ao próximo como a si mesmo é o parâmetro de ser evangelizado. Esse é o parâmetro. O que eu quero para mim, eu quero para o outro. O que eu não quero para mim, eu jamais desejo a qualquer outra pessoa. Não adianta ir na igreja, não adianta ir na casa espírita, não adianta ler lindas obras, falar sobre elas, comentar sobre elas, se nós não conseguimos vivenciar coisas tão simples como nos tratarmos uns aos outros com amor, respeito, delicadeza. Isso é que é ser evangelizado. Tem pessoas que não têm nenhuma religião e são evangelizadas. Nunca falam em Deus, não frequentam nenhum tipo de religião, mas são aquelas pessoas que chegam e dizem: bom dia, tudo bem? Como é que você está? E é de verdade que ela dá aquele sorriso e aquele bom dia. Ela não fala de Deus,